Ora viva! Seja bem-vindo a mais uma aula no Aprender e Estudar em Casa. Mais uma aula para ti, mais um conteúdo para o teu currículo de língua portuguesa de nono ano. Para esta aula, nós vamos continuar com a aula anterior, ou seja, o conteúdo do processo de formação de palavras. Processo anterior, focamos no processo de composição. Nesta aula vamos focar no processo de composição das palavras. O que é que se quer que tu consigas no final desta aula? Identificar o processo de composição na formação de palavras, reconhecer o processo de composição na formação de palavras e construir palavras compostas por vários processos. Este é um processo muito mais simples, mas também exige muita concentração. Por isso, anota aí tudo o que puderes, principalmente dúvidas, para colocares lá na sala de aula ou em casa. Processo de composição. Unir dois ou mais radicais para formar uma nova palavra. Ao contrário do processo de derivação, que tu tens um radical, o processo de composição exige dois ou mais radicais. Ou seja, tu vais encontrar palavras que vão ser oriundas de um radical e palavras que vão ser oriundas de outra radical. E vais ter que justar. Esse processo pode ser feito por justaposição. O que é que se tem aqui? As palavras não sofrem alterações fonológicas. Ou seja, cada palavra que tu conseguires ter vai manter o seu som. Vai manter o seu significado. Por isso diz-se, as palavras não sofrem alterações fonológicas, pronúncia, dicção da palavra. Outro processo de composição é através da aglutinação. As palavras sofrem alterações fonológicas. Aqui tu vais ter o quê? Não te esqueças que para o processo de composição tu tens que ter dois radicais. Então vais fazer a união desses dois radicais, mas quando isso acontecer, o som mudará. Por isso, tu tens aqui, as palavras sofrem alterações fonológicas. Está bem? Ao contrário da justaposição. E o processo de hibridismo. Junção de radicais de línguas distintas para formar uma palavra. Vais ter radical ou radicais de línguas diferentes e, ao fazer essa linha de uso, estás a utilizar aquilo que nós chamamos de hibridismo. Duplo, de línguas diferentes. Avancemos? Isso mesmo. O que é que nós temos agora? Processo de composição e sua classificação. Já dissemos que a composição pode ser por justaposição, vocábulos formados por duas palavras que se uniram, adquirem-se um novo significado. Aqui, tu vais ter aquilo que é a palavra, a radical 1, radical 2. Certas vezes tu consegues ver essa união ou vais fazer essa união acrescentando esse sinal gráfico que é o hífen. Está bem? A aglutinação. Vocábulos formados por duas palavras que uniram adquirindo um novo significado. Aqui o que é que tu tens? São dois radicais, mas assim que tu unires esses dois radicais, tu vais ter uma palavra só e essa palavra vai ter um outro significado. Ok? E o hibridismo, que é a junção de radicais de línguas distintas. Línguas distintas, idiomas distintos ou línguas diferentes. Está bem? Vamos agora para aquilo que é um trabalho mais puxado, mais exigente. Ok? Que é fazer o plural de palavras compostas. Para fazeres o plural, há técnicas. E se tu fixares, se tu treinares essas técnicas, isso fica fácil de fazer. Está bem? Há alunos que dizem, professor, português não é nada. Português é mais do que movimentação, ação, atitude e fazer. Então, treina e vais conseguir lá chegar. Primeira regra. O plural das palavras compostas cujos elementos não estão ligados por hífen, forma-se de acordo com a regra geral da formação do plural. Então, o que é que tu tens?
elementos não estão ligados por hífen. Não tens lá aquele sinalzinho gráfico, que é o hífen. Então, o que é que tu fazes? Formas de acordo com a regra geral de formação do plural. O que é que vais fazer agora? Tu tens a palavra guarda portão. Vamos ver se essa regra entra ali. Estás a ver a grafia da palavra? Ok, agora observa o que é que diz o número 1. O plural das palavras compostas cujos elementos não estão ligados com hífen. É o caso do que está no quadro? Não, porque tu tens uma palavra com hífen. Então, já não consegues trabalhar a regra 1. Vamos ver qual é a regra que vais utilizar nesse sentido. Os compostos morfológicos que se encontram ligados por hífen formam o plural flexionando em número o último elemento. Agora já tens um exemplo aqui. Compostos morfológicos que se encontram ligados por hífen. Aqui tu tens o hífen. Então aqui o que vais colocar é a regra 2. E como fazer a regra 2? Flexionando em número o último elemento. Qual é que é o último elemento? É este. Número. Presta atenção. É o singular e o plural. Singular ou plural. Tá bem? Então vamos fazer o plural. Isso é mexido? Não. Porque a regra diz que eu vou mexer no último elemento. Então eu vou para guarda. Não te esqueças de colocar o hífen. E agora eu vou para portão. Qual é que é o masculino? Qual é que é o plural de portão? Qual? Portões? Isso mesmo. Então eu vou ter guarda portões. Estás a ver? Por isso, se tu seguires cada regra e fizeres essa regra valer, tu nunca mais vais ter problemas em fazer aquilo que é o plural de palavras compostas. Ok? Mas vamos ver agora um exemplo de regra 1. Temos vaso, ou então vou arranjar uma mais simples ainda. Temos a estrela do mar. Ok? Anteriormente tinha essa grafia, então tu tens a presença do hífen, mas agora ultimamente já se livrou disto. Então tu podes ter o quê? Não há a linha de hífen, ok? Cujos elementos não estão ligados. Então como é que tu fazes isso? Estrelas do mar. Ok, agora repara. Se fizeres formas de acordo com a regra geral de formação do plural. Mas aqui, o que é que tu tens? Se fizeres isso, tu tens que trabalhar aquilo que é a colocação do hífen. Estrela do mar. Estrelas do mar. Ok? Então vamos ver qual é que é a regra que está aqui. Outra regra. Nome mais nome, ou nome mais adjetivo, ou adjetivo mais nome. Ambos os elementos flexionam em número. Tu tens um nome, classe, uma palavra que é o nome. Tu tens outro nome. Ou então tu tens um nome e tens um adjetivo. Ambos os elementos flexionam em número. Então vamos ver o que é que nós temos aqui. Aqui já não dá. Ok? Aqui já não dá. Porque tu tens a presença do hífen. Então continuas na regra 2.
Mas tu podes ter ainda a regra 3B. Verbo mais nome, ou verbo mais verbo, ou palavra invariável mais nome ou adjetivo. Então, só o último elemento passa para o plural. Tens aqui algum exemplo? Não? Ok. Vamos para o C. Nome mais preposição mais nome ou nome mais modificador restritivo do nome. Apenas o primeiro elemento flexiona-se em número. Então, o que é que tu tens aqui? Estás na regra 3, a linha C. Nome, ok? Mais preposição, aqui a preposição está contraída, mais o nome. Então, apenas o primeiro elemento flexiona em número. Por isso, tu tens aqui estrelas do mar. Está captando? Está ficando fácil ou está complicado? É trabalhando a linha de regras que tu vais lá chegar. Outra regra que tu podes ter. O plural de palavras compostas cujos elementos não estão ligados por hífen. Tens lá uma ideia? Ok. Tu tens a palavra... Espera aí, não é essa? Tu tens a palavra água e tu tens a palavra ardente. Ok? Tu tens essas duas palavras, duas raízes, ou então dois radicais. Tu queres formar isto uma palavra composta. Então, como é que fica? Tu tens água. Já não podes repetir outra vez o A porque não é correto na linguística. Então, começas a partir do R. Aguardente. Repara que aqui tu tens duas palavras, dois radicais, que ao juntar dá uma palavra que vai ter um outro sentido, um outro significado. E não há uso de hífen. Então, como é que vais fazer aqui? Portanto, águas ardentes, assim, e vai dar aquilo que é aguardentes. No sentido de aquilo que é bebida alcoólica, ou mais conhecido por grog. Ok? Outro exemplo, tu tens vinagre. Vinagre. Não é nada de vinagre, eu já dei a resposta. Oh, não. Não é nada disso. É vinho. É a palavra primeiro radical. E tu tens segunda palavra que é acre. Segundo radical. Fazendo essas duas palavras, uma palavra no processo de composição, o que é que tens? Vinagre. Ok? Então, tu tens ali a composição. Seguindo a primeira regra, então o que é que vais fazer? Vinhos acres vai dar vinagres. Só colocar isto, ok? A linha do plural. Temos outro exemplo que é a palavra filho. Temos a preposição de e temos alguém. Nome, preposição e um advérbio, que é aquilo que tu tens numa dessas regras do 3. Está bem? E como é que acontece isso? Primeiro vais fazer 3 elementos únicos, uma palavra composta. Então, filho de algo é o quê? Fidalgo. Repara, antes cada um tem o seu significado, mas assim que se une essas partículas com radical próprio, tu tens uma outra palavra com um sentido totalmente diferente. E aplicando o que é que diz? Apenas o primeiro elemento flexiona em número, mas aqui
como tu tens aquilo que é o processo de aglutinação, então é só colocar aquilo que é a marca de, ok? Mas aí vamos deixar como está lá porque fica um bocado complicado para ti. Só mais lá para frente é que tu vais conseguir ver. Por isso, temos que seguir essas regras, fixas sempre a classe e a subclasse para não fazer confusão. Se aplicares essa regra como deve ser, a partir da regra 1, ok? A partir da regra 1, fixar essas regras. De seguida, tu vais ter o quê? A regra 3 é um pouco mais puxada. Tu tens a aplicação da regra 3 no exemplo A, no exemplo B e no exemplo C. Por isso aqui tu vais ter que ter muita atenção quando tu fores usar essas palavras, porque tens lá várias classes e subclasses, e dizer aquilo que é a regra mais fácil de fazer isso. Se é o primeiro ou se é o último que vais tocar, vais modificar para fazer o plural dessas palavras. Entendido? Novamente, para ficar mais perito ou perita nessa matéria, faça pesquisas. Pergunta lá em casa ou pergunta na sala de aula. Qualquer dúvida, pode até entrar em contato comigo, a gente esclarece tudo, ok? A partir de agora, tu tens alguns exercícios, ok? Utilizando os radicais, ok? Utilizando os radicais, tu vais fazer da coluna A para a coluna B palavras e vais escrever à frente o combinado que tu conseguires fazer. Apresenta-se aquilo que é palavra composta, ou então palavras compostas. Depois, tu tens coluna A, coluna B outra vez. Tu vais continuar com o exercício, ok? Quando tu fizeres o todo, o exercício começa aqui, ok? Começa aqui, continua aqui. Tu já fizeste as palavras, agora vais dizer qual é o processo de formação que tu aplicaste, não esquecendo de justificar. Já sabes que tu tens os processos lá de processo de justaposição, da aglutinação e hibridismo. Para o hibridismo, é necessário que tu conheças um pouco aquilo, a origem de certas palavras. Por isso, pesquisa. Outro exercício. Utilizando as palavras apresentadas nas duas colunas, agora o exercício é outro, ok? Tu tens essas palavras, tu vais fazer palavras compostas. Quando for necessário, tu acrescentares o hífen, acrescentas, ok? Porque tu tens o processo com hífen e o processo sem hífen. Se for necessário colocar, colocas. Se for necessário colocar preposição, colocas, está bem? É tudo aquilo que dizes canal. Tens 10 palavras: casa, peixe, sem e trinca da coluna A, espinhas, nascido, espada, mãe da coluna B. Tens aqui a continuação: mal, recém, mata, conta, obra, maré, projeto, além, continuidade da coluna A, gotas, piloto, prima, mar, vergonha, cheia, burrão e amado da coluna B. Então, vais ter que fazer essa ligação. Sempre que for preciso, coloca hífen, não for preciso, não coloca, junta tudo, ou então recorre à preposição. Regras que tu tens. Forma o plural das seguintes palavras e explica, já vimos as regras, vais utilizar os exemplos que estão aqui, já fizeste essa linha de anotação. Forma o plural das seguintes palavras e explica as regras que utilizaste. Homem-aranha, ligada com hífen. Então, recorre à regra. Onde é que tu vais mexer? Planalto. Qual é o processo que está lá e o que é que acontece? Isso a gente já fez. Adiantei até o resultado, hein? Bonito. Palavra-chave. Lenga-lenga. Guarda-joias. Luz ou cabo verde. Mini-saia. Amor perfeito. E é tudo. Então, mas lembra-te que no processo de derivação há lá exercícios também que, para fazer isto, tens de consultar o processo de composição. E, com muita atenção, acredito que tu assististe a aula nesse sentido, com esse comportamento, tu deste conta que, no processo de composição, tu tens
dois radicais. E com esses dois radicais, tu podes formar uma outra palavra. Assim que tu fizeres a composição, a palavra seguinte pode modificar ou não. Porque tu tens o processo de justaposição, tu tens o processo de aglutinação e tu tens o processo de hibrilismo. Agora é contigo, ok? As regras estão lá. Trabalhar aquilo com calma. Consultas o que é que tens e depois livra-te daquilo e começa a trabalhar só com a tua mente. Ir ajudar-te. Preparado, preparada para o sumário? Isso mesmo. Então é a continuação da aula passada que se iniciou o processo de formação das palavras. Na primeira parte, focou-se no processo de derivação. Nesta, foco está no processo de composição. Então, tens aí o sumário. Final de mais uma aula, final de mais um conteúdo para trabalhares. Eu já disse, eu vou repetir, a língua portuguesa é uma continuidade. Então, pode servir para ti que é aluno do 9º ano, mas pode servir para qualquer outra pessoa. Combinado? Ok. Escusado de dizer que ainda a guerra está a desenrolar, mas essa guerra é tua se tu fizeres a tua parte como cidadão ou cidadã. Está bem? Mantém-te distante. Não é estar afastado de. É necessário. Até a próxima aula.